A transferência de pontos da Carteira Nacional de Habilitação é permitida desde que o dono do carro indique quem de fato cometeu a infração. Mentir e, pior, cobrar para hospedar esses pontos é crime de falsidade ideológica e dá cadeia. Controlar os pontos da CNH às vezes não é fácil. Ninguém sabe nem quantas multas a gente pega durante o ano para sair os pontos das carteiras. Tanto faz ser 10 pontos como 40, ninguém quer levar nenhum, né? Porque toda vez que você leva, você vai ter que pagar, né? Eu sei que eu dou uma azar danada para levar multa, viu? Ao atingir 20 pontos na carteira em um ano, a CNH pode ficar suspensa por até 12 meses. Mas antes, o Detran comunica o motorista sobre a punição e o condutor tem 30 dias para apresentar a defesa por escrito. Aureliano trabalha como taxista há 17 anos e no começo quase perdeu a habilitação por causa dos pontos na carteira. Eu sou motorista auxiliar, então sempre que há multa no carro, eu transfiro para o meu nome e não do meu nome para outra pessoa. Mas há motoristas que não estão nem aí com as infrações e ultrapassam, e muito, o limite da pontuação. Em São Paulo, por exemplo, condutores infratores estão transferindo os pontos da CNH ilegalmente. A prática consiste na transferência de pontos na CNH e o hospedeiro cobra para receber os pontos na carteira. Em 6 meses de investigação, o Núcleo Especial do Detran de São Paulo já identificou 250 motoristas suspeitos de hospedarem pontos na CNH. Um dos casos identificados pelo Detran paulista foi o de um feirante que recebeu R$500 e já tinha acumulado 3.315 pontos na carteira. O Detran de São Paulo investiga quando o motorista suspeito acumula 50 pontos ou mais durante um ano, quando há uma variedade de multas vinculadas a placas diferentes e à proximidade dos horários de registro das infrações. A atividade de hospedar pontos na CNH é crime de falsidade ideológica, com pena de até 5 anos de prisão e multa, e ainda cassação da carteira de motorista por 2 anos. O verdadeiro responsável pela infração também será responsabilizado. A transferência de pontos é permitida pelo Código de Trânsito Brasileiro e regulamentada pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, desde que as informações sejam verdadeiras. O proprietário do veículo pode indicar o condutor responsável pela infração. No Distrito Federal, o Departamento de Trânsito não permite a inclusão de mais de 20 pontos em uma CNH. E isso impede a prática de hospedeiros na capital federal. Esse procedimento no Distrito Federal ele é automatizado. Quando você faz a indicação, não é só você entregar o formulário. Dentro do órgão é feito uma pesquisa, uma automatização da CNH que está sendo indicada como o possível condutor da infração. Detectado qualquer problema, não é feita a transferência e comunicada ao proprietário. E para trazer mais detalhes sobre esse tema, a gente recebe hoje aqui no estúdio o advogado especialista em trânsito, Isley Dutra. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Muito boa tarde. Bom, como vimos na reportagem, essa figura nova, digamos assim, ou nem tão nova, o hospedeiro, independentemente da cobrança ou não desse valor para a transferência da multa, é uma conduta criminosa? Exatamente, né? O artigo 299 do Código Penal, ele prevê, nesse caso, o elemento do tipo que caracteriza o crime é o quê? Inserir informação falsa num documento, alterando a verdade de fato juridicamente relevante, né? Então, independentemente de receber ou não, o dispositivo ele não faz qualquer ressalva a título gratuito ou mediante paga para excluir ou não a ilicitude, né? Então, inseriu informação falsa, está caracterizado o crime tanto para o proprietário do veículo quanto para o hospedeiro, uma vez que os dois têm que assinar a declaração de condução. Quando é possível se recorrer de multas de trânsito? Por exemplo, tem casos que as pessoas, que a multa chega, está anotada a placa errada. Eu não estou nem falando das fotografias, mas às vezes pura e simplesmente da anotação. Um dos princípios básicos da nossa Constituição é o contraditório e a ampla defesa. Então, a rigor, todas as multas, todas as infrações aplicadas são passíveis de recurso, passíveis de defesa, né? E aí o condutor, aquele que se sentir prejudicado, vai produzir suas provas dentro daquilo que a lei permite. Então, todas as multas podem ser recorridas e indicar o real infrator, desde que seja o real infrator, não seja ali uma manobra para evitar a suspensão ou a perda do direito de dirigir.
Aqui no Distrito Federal, nós vimos que para evitar, né, essas manobras, que o condutor se use dessas condutas ilícitas, o Detran DF instituiu ali uma medida que eu queria que o senhor esclarecesse para a gente agora, se ela pode ser instituída também em outros estados. Cada Detran tem essa prerrogativa de estabelecer regras próprias? Os Detrans, eles podem estabelecer regras próprias dentro daquilo que não afete legislação superior, como as resoluções do CONTRAN e o Código de Trânsito. No âmbito deles, naquilo que não seja contrário, ele pode regulamentar. No caso aqui do Distrito Federal, ele impôs uma limitação de 20 pontos, ou seja, aquele prontuário atingiu 20 pontos, não é mais possível inserir novas multas, inserir novas pontuações. É uma forma, mas é uma coisa que também nos preocupa, porque existem condutores que realmente ultrapassam os 20 pontos, e aí, alguém vai ser penalizado? O proprietário do veículo, ele vai ter que indicar um terceiro falsamente cometer um crime, quando na verdade quem efetivamente praticou a infração foi aquele cidadão que já tinha 20 pontos. Né? Então, assim, é uma coisa que nos causa preocupação e que realmente precisa ser visto. Agora, quando falamos em termos de aplicação de multa e até da própria constatação, estamos falando do Detran. A punição ela é na esfera administrativa, só que quando falamos dessa falsidade ideológica, aí já estamos indo para a área penal. Como é que fica a punição? Seria o Ministério Público. Exatamente. Isso vai gerar um processo administrativo, como já está acontecendo no estado de São Paulo, né? Criaram uma força-tarefa para investigar isso. Isso é feito um processo administrativo. No bojo desse processo administrativo, as partes envolvidas terão direito ao contraditório, à ampla defesa, e aí ao final desse processo administrativo vai ser feita uma conclusão, né, com a decisão, e aí se ficar constatada realmente a prática do crime, o Detran comunica ao Ministério Público, né, da ocorrência da constatação, com cópia integral dos autos do processo administrativo, e o Ministério Público é quem toma a frente criminal, uma vez que é ele que cabe a legitimidade, a propositura da ação criminal e da pretensão punitiva. E como é que funciona em relação a multas na esfera federal, estadual? Se eu estou em outro estado, a minha placa é do Rio de Janeiro, eu estou em São Paulo, enfim. Os Detrans se comunicam? Exatamente. A base hoje ela é unificada, né? A questão de ser federal, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal ou estadual, como os DERs ou Detrans, é praticamente a mesma. Só muda ali questão de via. Às vezes você está numa rodovia federal, um agente autuador é um agente federal, mas o tipo previsto no Código de Trânsito ele é sempre o mesmo. Ele se aplica tanto à autuação estadual como à autuação federal e da mesma forma vai ser concedido o direito de defesa, enfim. Agora, a infração cometida num outro estado, ela é remetida para o estado de origem do prontuário do condutor, para que lá ele responda, ele se defenda, enfim. O motorista infrator, então, não tem como fugir da fiscalização, né? Doutor Gilei, muito obrigada pela presença mais uma vez. Uma boa tarde. Uma ótima tarde, sempre ao dispor.